Olá, eu sou Kézia Goulart e esse é o Tópico Familiar. Na semana passada, eu coloquei uma caixinha aqui perguntando sobre essa decisão compartilhada pelo perfil do Direito Civil Brasileiro. O aluguel pelo uso exclusivo do bem comum é possível e existem inúmeras decisões sobre isso. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi jurisprudência confirmando o pagamento de aluguéis pelo ex-cônjuge que reside no imóvel com os filhos do ex-casal. No caso dessa decisão do TJ do Distrito Federal, a ex-mulher ingressou com uma ação pedindo aluguéis ao ex-marido pelo uso exclusivo do bem comum, adquirido na constância do casamento. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, mas houve reforma da sentença na segunda instância, pois entendeu-se que, como o ex-marido vive na casa com a filha do ex-casal, provendo-lhe integralmente o sustento, não há que se falar de enriquecimento ilícito ou recebimento de frutos do imóvel comum, por se tratar de alimentos in natura prestados a essa filha. A ex-mulher alegou que a hipótese da ação não diz respeito à fixação de alimentos, que já teriam sido estabelecidos em outro processo em favor da filha. O ministro Luiz Felipe Salomão explicou que o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges autoriza que aquele que for privado de usá-lo reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional de sua cota sobre a renda de um aluguel. Por outro lado, o magistrado lembrou que a pensão alimentícia ela pode ter caráter pecuniário ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, tais como moradia, saúde e educação. No caso dos autos, o relator entendeu que não ficou demonstrado o fato gerador do pedido indenizatório da ex-mulher, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo do ex-marido, já que há proveito indireto da mãe, pois a filha também mora na residência. É um precedente, ao meu ver, muito importante e considerável, porque se já há pensionamento definido da mãe para a filha, nesse pensionamento já estaria incluído os valores referentes à despesa com moradia, tendo em vista que alimentos, o conceito é um conceito lato, não se refere só ao que o filho se alimenta, mas também educação, lazer, moradia e, claro, que ele se alimenta. Quando o pagamento da pensão é in natura, você define que será custeado pelo alimentante, por exemplo, plano de saúde, escola, curso de inglês, etc. Claro que não sabemos o caso narrado a fundo por conta do segredo de justiça que envolvem esses casos, mas é interessante observar que o bem comum que diz respeito ao casal apenas teve seu uso estendido ao filho, que não possui direito à partilha desse bem. Ainda que houvesse inadimplemento do pagamento da pensão, eu acredito que há um instituto correto para buscar o pagamento correto dessa pensão devida pela mãe. Mais uma vez, fica claro que o direito ele é o caso concreto, que não existe um diagnóstico fechado sobre um assunto e que a casuística deverá ser sempre analisada. Obrigada a todos que participaram e até a próxima!